Quando a pandemia de Covid-19 chegou, os sistemas de saúde pública enfrentaram um desafio, assim, sem precedentes. Como eles conseguiram comprar os suprimentos essenciais no meio daquele caos todo? A gente vai mergulhar num estudo de caso fascinante para entender exatamente isso. Essa citação da nossa principal fonte, uma dissertação de mestrado, já dá o tom da conversa. Ela nos lembra que o que estava em jogo não era só sobreviver à crise, mas também transformar os problemas gigantescos em oportunidades para o bem de todo mundo. Bom, para a gente entender as soluções, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do problema. Lá no comecinho de 2020, o mundo inteiro entrou numa corrida desesperada por suprimentos médicos. E todo mundo ao mesmo tempo. Pensa só, máscaras, respiradores, EPIs. A demanda explodiu da noite para o dia. E o sistema global de suprimentos, que é todo construído para funcionar certinho em tempos normais, simplesmente não aguentou o tranco. O resultado? Faltou tudo em todo lugar e começou uma competição feroz entre países, estados e cidades. E isso leva a gente para o centro do conflito. As compras do governo por padrão são feitas para serem lentas, cheias de burocracia, para garantir transparência. Mas numa pandemia, essa lentidão pode custar vidas. Como é que se equilibra velocidade e responsabilidade numa hora dessas? A resposta do Brasil foi, basicamente, mudar as regras do jogo. O governo federal agiu muito rápido para criar um novo sistema de leis que colocava a velocidade acima de todo o resto. E foi rápido mesmo. Dá uma olhada na velocidade com que as coisas aconteceram. Em questão de semanas, novas leis e medidas provisórias foram aparecendo para desmontar os processos normais de licitação. A Lei 13.979, ali em março, foi um divisor de águas porque permitiu que o governo comprasse direto, sem precisar de licitação. Aqui nesse slide dá para ver bem a mudança. De um sistema todo focado em transparência e processo, a gente foi para um focado quase que só em velocidade. Perceba na coluna da direita, tudo ficou mais flexível, mais rápido. Mas, quais foram as consequências dessa virada de chave? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Acelerar as compras era, sem dúvida, essencial. Mas essa decisão veio com um monte de riscos. E para entender o impacto real dessas novas regras, a gente precisa ir para quem estava na linha de frente. E é isso que nos leva a Maceió. Lá, o nosso estudo de caso foi a fundo para ver como essas leis de emergência funcionaram na prática, no dia a dia de um município. A nossa análise toda é baseada numa pesquisa acadêmica super rigorosa. Uma dissertação de mestrado que foi lá e coletou dados direto com as pessoas que viveram essa crise na pele. A pesquisa ouviu 51 pessoas. Pensa só. Médicos, enfermeiros, gestores, administradores, gente que estava ali no meio do furacão. A visão deles nos dá um retrato muito real do que aconteceu. E então, o que esses 51 profissionais da linha de frente viram? O que eles contaram? Os dados revelam uma história complexa, uma mistura de acertos e de desafios gigantescos. A primeira descoberta, como a gente vê aqui no gráfico, é que as leis funcionaram no seu principal objetivo. Uma maioria bem clara dos funcionários concordou que sim, a nova legislação deixou as compras mais ágeis. Mas a história não acaba aí, claro. Essa agilidade teve um preço, e a pesquisa descobriu vários problemas bem sérios que apareceram por causa dessa corrida contra o tempo. E aqui está o primeiro grande paradoxo. Mesmo comprando mais rápido, mais de 90% dos entrevistados disseram que faltou material essencial. Esse gráfico mostra que uma coisa é poder comprar rápido, outra, bem diferente, é o suprimento chegar onde precisa. Outro problema crucial foi a confusão. Como mostra o gráfico, as leis foram criadas tão na correria que muitos funcionários na linha de frente tiveram muita dificuldade para interpretar as regras. Isso gerou uma baita insegurança na hora de tomar decisões. E isso nos leva a um ponto de falha gravíssimo, como esse gráfico deixa claro. A imensa maioria das pessoas responsáveis por aplicar as regras nunca recebeu treinamento sobre elas. Imagina, te dão um manual de regras novo, no meio da maior crise do século e falam "se vira". A velocidade também acabou com o controle de qualidade. Como dá para ver aqui, uma grande parte dos servidores relatou que não tinha como monitorar a qualidade do que chegava. O foco era ter alguma coisa, nem que não fosse a melhor ou a mais adequada. Essa citação resume o custo humano dessa confusão toda. Os servidores públicos viviam com um medo constante de tomar a decisão errada sob pressão e depois serem responsabilizados por isso. Essa falta de apoio e de clareza criou um ambiente de medo. Ok, o que a gente pode aprender com isso tudo?
O estudo de caso de Maceió não só aponta aos problemas, mas também oferece um caminho para a gente construir um sistema de resposta a crises que seja mais forte e mais eficiente. A grande lição é esta: não adianta só criar leis de emergência. A gente precisa de um sistema que dê suporte para as pessoas na linha de frente. Agilidade sem planejamento, sem treinamento e sem controle pode, na verdade, virar caos. Isso nos leva a este roteiro. A pesquisa sugere um plano bem claro: planejar a logística antes da crise, treinar as equipes nessas leis de emergência, ter protocolos pré-definidos e manter o controle de qualidade e a transparência, mesmo quando tudo está acontecendo muito rápido. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A pandemia testou nossos sistemas de saúde de um jeito que ninguém imaginava. Aprendemos lições duríssimas. A questão que fica no ar é se a gente está, de fato, usando essas lições para garantir que, na próxima crise, a gente seja não só mais rápido, mas também mais inteligente e, principalmente, mais preparado.